Está no ar seu Jornal Matinal. Uma equipe preparada para trazer as informações de Catanduva, região, Brasil e do mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Prefeito grava vídeo e explica valores dos salários de professores. Servidoras gestantes devem retornar ao trabalho presencial no dia 9. Prefeito Padre Oswaldo troca secretário jurídico. Começa agora o J7 Notícias. Informação com credibilidade. J7 Notícias. De segunda a sexta-feira você fica muito bem informado, das 7 às 8 horas da manhã. Estamos com vocês aqui ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E ainda você pode acompanhar todas as notícias durante todo o dia através do nosso site j7noticias.com.br. Como está o tempo em nossa cidade? Tempo e temperatura. Neste momento, Catanduva registra 11 graus de temperatura. Esfriou, hein, Zé? Esfriou demais. Para essa quinta-feira, amanhã de céu ensolarado em sua maioria, com baixa probabilidade de chuva, e assim permanece por toda a tarde. À noite, com céu limpo, os termômetros ficam na casa dos 18, 20 graus, máxima de 25, a mínima 11 graus que nós estamos vivenciando no momento. Umidade relativa, 38%, a umidade relativa do ar. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Catanduva, 5 de maio de 2022. Hoje comemoramos o Dia da Comunidade, o Dia do Artista Pintor, Dia do Marechal Rondon e Dia Nacional do Expedicionário. O nosso espectador pode participar com a gente da programação. Sugira reportagens, mande seus vídeos, a sua reclamação do bairro onde você mora, pelo nosso WhatsApp 17 981611000 e aproveite ainda para acompanhar o J7 em todas as redes sociais, pelo Facebook, Instagram e ainda se inscrever no canal do nosso YouTube. Começando agora com as notícias nacionais. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta quarta-feira o uso emergencial do medicamento Molnupiravir, da empresa Merck Sharp & Dohme, para tratamento da Covid-19. O Molnupiravir é um medicamento antiviral de uso oral que, nos ensaios clínicos, mostrou efeitos benéficos a pacientes adultos leves e moderados, com capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. De uso domiciliar, ele funciona para reduzir as chances do vírus SARS-CoV-2 se multiplicar e se reproduzir no corpo. O medicamento já está em uso em 17 países e foi aprovado pelas agências regulatórias nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Reino Unido, na Austrália e também pela Organização Mundial da Saúde, OMS. E de acordo com a Anvisa, o medicamento, que é de uso adulto e vendido sob prescrição médica, é indicado para tratamento da Covid-19 em adultos que não requerem oxigênio suplementar, que apresentam risco aumentado de progressão da doença para casos graves e cujas opções alternativas de tratamento aprovadas ou autorizadas pela Anvisa não são acessíveis ou clinicamente adequadas e não é recomendado também durante a gravidez, a amamentação e em mulheres que podem engravidar e que não estão usando contraceptivos eficazes. É uma boa notícia, né, Marcão? Sem dúvida alguma. Ô Zé, outra coisa, você tem percebido que as pessoas têm reclamado que o dinheiro anda curto, né? Ai, nem me fala. O mês parece que tem 60 dias, né? Um mês, 60, eu acho que está sendo pouco ainda, viu, Marcão? É que o impacto no bolso, 8 de cada 10 produtos estão mais caros no país. Tá aí a explicação. Sem dúvida. Leno Falck. 8 em cada 10 produtos ou serviços ficaram mais caros no país em abril. Segundo o IBGE, o índice de difusão da inflação, que mede a quantidade de produtos e serviços que subiram no mês em relação ao total de itens pesquisados, saltou para 78,7% em abril. Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país.
A inflação já acumula alta de 12% em 12 meses, até abril. Entre os itens que mais afetaram o índice estão os combustíveis. A gasolina ficou 30% mais cara, enquanto o diesel subiu 52,53%. Entre os alimentos, a cenoura teve alta de quase 200% no acumulado em 12 meses, enquanto que o tomate subiu 117% no mesmo período. Agência Rádio Web, produção e locução, Leno Falck. 117% do tomate, o aumento do tomate, Marcão. Eu vou ser sincero, eu cheguei numa oportunidade dentro dessa pandemia aí, há uns 2 meses, um mês atrás, acho que um pouco mais, a pagar no quilo do tomate R$13,99. Chegou a quase R$15. Hoje está mais barato, né? Em torno de R$10, R$11. E assim, né? É um alimento que é essencial na mesa do brasileiro. Eu, pelo menos, eu sou, assim, fanático eu também por adoro tomate. Tomatinho vai bem com qualquer refeição, né? E outra, Mas você não usa ele só na salada, você Sim. usa para molho, você usa para outras coisas também, um arroz, você usa para ele para tudo o tomate, E o tomate que multifuncional. vai para o conhecido extrato de tomate, que é para fazer uma bela macarronada, essa coisa Exato. toda, né? E assim, é o vilão, o tomate é o vilão dos alimentos em questão de preços. De preço, né? como ele Oscila muito. como ele é muito bem usado na culinária brasileira, né? E até por conta, Zé, de ser um produto assim altamente perecível, né? Então, por exemplo, quando tem produção em abundância, eles jogam o preço do tomate lá embaixo, que é para não estragar, né? Na banca ou enfim. Vende E também, que nem água. quando ele está escasso no mercado, aí o preço sobe vertiginosamente. Infelizmente. Vamos mudar de assunto, agora vamos falar sobre política, Marcão. Fux e Fachin rebatem crítica de isolamento e defendem o Tribunal Superior Eleitoral. Yuri Hudson. Na abertura da sessão do Supremo, nesta quarta-feira, o presidente da Corte e o presidente do TSE aproveitaram o momento para defender a democracia e o processo eleitoral brasileiro. As falas de Luiz Fux e de Luiz Edson Fachin ocorrem após o presidente do Supremo ter uma reunião com o ministro da Defesa e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro, promovido por Luiz Fux, foi uma ação para quebrar um possível isolamento do Supremo Tribunal Federal de outros poderes após novos e duros ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Corte. Segundo Fux, as reuniões serviram para mostrar o alinhamento no objetivo de defender as instituições e a Constituição brasileira. Posso, como ministro da Defesa, oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. Após a fala de Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também ministro do Supremo, Edson Fachin, pediu a palavra. Fachin ainda convocou todas as instituições para que sejam intransigentes com quaisquer tipo de ameaças à democracia. O respeito entre as instituições, e não há instituição acima ou abaixo. Todas as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia, não aquecer com informações falsas e levianas, não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário. Nas últimas semanas, a relação entre o presidente Jair Bolsonaro com o TSE e com o Supremo voltou a ficar tensa, em razão de cobrança por maior transparência e segurança no sistema eletrônico de votação por parte do presidente da República. Neste embate, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, envolveram as Forças Armadas nas discussões. Outro fator que aumentou a tensão neste embate foi o induto concedido ao deputado bolsonarista Daniel Silveira após ser condenado por ofensas a ministros do Supremo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Marcão, você já conheceu algum presidenciável em época de campanha? Você teve contato com algum? Eu recentemente acompanhei aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, um dos presidenciáveis, né? O Ciro, vi pela televisão, o Ciro Gomes. Mas presencialmente, pessoalmente, você não teve oportunidade em alguma época da sua vida?
Sim, Já? já. Você lembra de algum? O Bolsonaro esteve em Catanduva Você teve contato com ele? Fazendo campanha, sim. Fazendo campanha e depois ele foi para a eleição e ganhou. Eu não tive contato com nenhum. Bom, o Geraldo Alckmin, ele foi presidenciável, né? Foi, perdeu pro Lula. Não, eu tive contato com ele faz muito tempo. E tive isso. também alguns contatos, assim, na época, fazendo campanha, não me recordo se exatamente para presidente, mas com o Lula. O Lula esteve várias vezes em Catanduva. Eu estou perguntando isso por quê? Porque a gente sabe que nessa época de eleição, né, os presidenciáveis, eles rodam o Brasil fazendo campanha. Mas existe por trás disso um esquema de segurança. E a Polícia Federal ampliou esse esquema de segurança para este 2022. E lembrando até, Zé, que na campanha ainda para presidente do Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, ele foi esfaqueado. Foi esfaqueado, né? Exatamente. Mesmo com segurança. Então, o que eles estão agora fazendo? Ampliando e melhorando o esquema de segurança para os presidenciáveis, que é a matéria que a gente vai assistir agora. Vamos lá. Em meio a muitas apostas sobre os resultados das eleições presidenciais deste ano, há uma certeza. Estamos diante de uma das eleições mais polarizadas e tensas da nossa história. Com este cenário, a segurança dos candidatos à presidência passou a ser assunto principal no pleito deste ano. Policiais federais que poderão ser convocados para trabalhar na proteção dos presidenciáveis estão em treinamento especializado de proteção pessoal na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. O especialista em segurança pública e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipani, fala sobre a abordagem desse tipo de treinamento. Existe um curso específico a respeito disso, que é feito na própria Polícia Federal. Existem cursos de segurança de dignatários feitos em outras polícias do Brasil também, né? Então, esse é um treinamento que é feito de forma constante e que deve contemplar todos os tipos de ameaça, desde a ameaça de uma faca, como que acabou acontecendo com o presidente Bolsonaro, né? Até a ameaça de um franco-atirador ou de explosão de bombas ou coisas do gênero, né? Então, o curso deve levar em consideração todos esses aspectos, mas há, sim, uma excelente formação para os policiais brasileiros, principalmente da Polícia Federal, no que diz respeito a essas pessoas, né? Cada candidato deve ter o suporte de 21 policiais federais, mas a quantidade pode ser planejada de acordo com as necessidades das agendas de campanha. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Rita Cantanhede. Você vê aí que a segurança vai ser mais do que redobrada, né? 21 policiais federais estarão acompanhando cada presidenciável. Ou seja, todos aqueles que se colocam como candidatos à presidência do Brasil, estando apto, receberão essa segurança aí triplicada talvez, né, Marcão? Agora, é necessário, sim. Eu acho que é importante até para a segurança, enfim, para não acontecer uma nova tentativa, etc. Né? Mas, assim, a gente tem que levar em consideração também, Zé, que tem alguns candidatos que não vão para as ruas, né? Tem alguns que se forem, é mais fácil. Bom, enfim. Aí fica até um pouco mais fácil a segurança, né? Ou fica mais tranquilo. Dar segurança. Tem que ficar em segurança, exatamente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo aqui no J7 Notícias. Você pode ficar acompanhando através das redes sociais e também participar, interagir conosco através do WhatsApp 17 981611000 ou ainda contato@j7noticias.com.br. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. J7 Notícias. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar,
pra colorir a vida. Só tintas, o melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você ainda não conhece a nova loja Mila Presentes? A mais nova loja de acessórios para celulares, acessórios femininos e masculinos, eletrônicos, brinquedos e muito mais. Muitas novidades e dicas de presentes, produtos de qualidade e os melhores preços. Venha conhecer. Visite nosso Facebook e o Instagram Mila Presentes, Rua Brasil 360, em frente ao Banco Santander, Catanduva, 3521-2589. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços. Sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream. Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice Cream. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Muito bem, estamos de volta com o J7 Notícias, jornalismo, informação com credibilidade. Hoje ainda tem Sua Saúde, Seu Direito, com o Júnior Desuane, que já está por aqui e vai trazer aí informações. Hoje o assunto hoje... Deixa eu só acompanhar aqui que eu peguei aqui no roteiro. O assunto de hoje é prontuário médico, Marcão. Prontuário médico, e as pessoas que querem aí, tem alguma dúvida, alguma coisa, pode já mandar sua mensagem através do WhatsApp 17 981611000 e fazer seu questionamento. O Júnior Desuane daqui a pouco vai falar conosco dentro do quadro Sua Saúde e Seu Direito. Mas ainda falando de saúde, Marcão, agora nós vamos falar sobre a comissão. O Marcão já deu risada, porque ele sabe qual é o assunto, né? A comissão convida ministro para explicar a compra de Viagra, Marcão. É o ministro da Defesa. Da Defesa. Que compraram pro Exército. Exatamente. Haja Viagra, hein? Haja Viagra. Foi muito Viagra comprado e aí o pessoal quer saber o porquê dessa compra. E esse ministro... O destino, né? O destino. Ele do remédio. Foi comprado aí e o ministro foi convidado para explicar essa compra. Quem traz as informações? Yuri Hudson. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou nesta quarta-feira um convite para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O general é chamado à comissão para explicar sobre temas polêmicos, por exemplo, a compra de Viagra e de próteses penianas pelas Forças Armadas. Por se tratar de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer. Inicialmente, os deputados de oposição pediam a convocação do general, quando ele seria obrigado a ir até a comissão. No entanto, o deputado Sanderson, da base aliada do governo, apelou para a mudança de convocação para convite. E essa data já colocada, 8 de junho, vamos falar com o Ministério da Defesa para que possa ser antecipada. Mas é importante aqui, claro, o ministro vai vir aqui justamente para esclarecer, para falar. Mas já foi editada uma nota dando conta que a aquisição, a fabricação foi feita pela Marinha, mas a totalidade, eu já estou até adiantando aqui, a totalidade desses remédios foram encaminhados toda para o Ministério da Saúde. O pedido de convocação partiu do deputado Elias Vaz, do PSB goiano. O deputado Vanderlei Macris também defendeu a vinda do ministro da Defesa. Segundo ele, o general tem que explicar o motivo das compras. Há necessidade de um esclarecimento sobre esse caso aqui. É um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro.
essa compra de 11.213.627 comprimidos de citrato de sildenafila. Na verdade, o que falta aqui é um pouco mais de transparência. E a função dessa comissão é fiscalizar e controlar as ações de governo. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que as compras seguiram o rigor da legislação e que os medicamentos seriam usados para tratar hipertensão. Além do ministro da Defesa, a comissão também aprovou convites para ouvir os ministros da Educação, Victor Godoy, da Saúde, Marcelo Queiroga, e das Comunicações, Fábio Faria. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E aí, Marcão, você já teve que explicar por que você comprou isso? Olha, eu assumo, eu já tomei o Viagra. Eu o Viagra, tomei, né? Mas depois o Júnior Desuano pode explicar melhor que a função desse medicamento comprado pelo governo é outra. É outra finalidade. É outra finalidade. Vamos mudar de assunto, Marcão. O valor dos negócios fechados por empresas brasileiras em feiras internacionais de produtos do agronegócio poderá chegar a 4,5 bilhões de dólares até o final do ano, de acordo com o balanço da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Segundo a entidade, do total negociado, 800 milhões de dólares já foram contratados e outros 3,7 bilhões de dólares devem ser concretizados até o fim do ano. No primeiro trimestre de 2022, mais de 300 empresas brasileiras participaram com o apoio da Apex, de 15 feiras internacionais de alimentos e bebidas realizadas em 5 países. Apenas na Seafood Marketplace for North America, realizada em março em Boston, nos Estados Unidos, a maior feira de pescados da América do Norte, as empresas brasileiras fecharam negócios da ordem de 400 milhões de dólares. Durante a pandemia da Covid-19, o Brasil se mostrou muito sólido e os outros países e grandes importadores puderam confirmar contratos de longo prazo, destacou a coordenadora de agronegócios da Apex Brasil, Paula Soares. De acordo com a agência, até o fim de 2022 serão realizadas 41 feiras com participação dos brasileiros, apoiadas pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores e Apex Brasil. E a ACE Catanduva está habilitada, inclusive, para emitir certificado de origem de forma ágil e segura, bem perto da sede da sua empresa. O certificado de origem garante isenções e também ou reduções de impostos nas operações de importação e exportação dos produtos. Os associados ACE têm condições especiais e, para você que quer saber mais detalhes, pode entrar em contato pelo telefone 17 996568670, 996568670 ou 996568645. Pois é, a ACE também fazendo esse papel diferenciado, inclusive com nomes aí da nossa região, né, levando para o exterior o comércio, o produto aqui da nossa cidade e da nossa região, Marcão. Bom, Zé, como acontece toda quinta-feira, novamente chamamos a Silvia Machado, ela vai participar aqui do programa para falar sobre educação financeira e hoje o assunto é investimento no Tesouro Selic. O papo agora é finanças. No J7 Notícias, educação financeira, com Silvia Machado. Se você nunca investiu, está começando agora e não sabe por onde começar ou tem medo de correr riscos indevidos para a sua situação, existe o Tesouro Selic. O que é isso? Você vai emprestar dinheiro para o governo e ele vai te pagar uns juros de volta. Ele vai usar esse dinheiro para investir em infraestrutura, segurança, saúde. A taxa desse investimento é a taxa Selic, ou seja, a taxa básica de juros. Seu risco é muito baixo, porque o risco é governo. Além disso, ele tem algumas outras vantagens. Uma delas, Selic hoje em dia está 11,75, ou seja, está alta, e a previsão do mercado é que ela vai continuar aumentando mais um pouco. Então é um bom momento para você entrar nesse investimento. Ela tem rendimentos diários, ou seja, não é como a poupança que você tem que esperar a data de aniversário para render alguma coisa. Tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. Se você resgatar em menos de 30 dias, tem IOF. Mas o IOF é só sobre os juros, então mesmo assim você vai ganhar algum dinheiro.
E, por último, a maior vantagem de todas é que o investimento inicial é pequeno, é menos de R$100. Então, é um bom jeito de você virar um investidor com uma rentabilidade boa, porque no momento está muito boa, com baixíssimo risco. E, se por acaso você errou alguma coisa e você precisar desse dinheiro antes da data que você imaginou, você pode resgatar. Tá aí dado a dica, né, com a educação financeira, a nossa mentora financeira aqui, a Silvia Machado, direto de São Paulo, trazendo as informações para você que quer ser um investidor. Investimento hoje, segurança... Emprestar dinheiro para o governo. No Tesouro Selic. Que é seguro. Exatamente, né? Seguro. Tem a segurança aí de ter o governo como o seu... O cara que recebe o seu dinheiro... Seu credor. Coloca ele para faturar, vamos dizer assim, para render. Bom, o secretário municipal de saúde, Rodrigo das Neves, assumiu ontem que Catanduva viveu uma epidemia, uma epidemia de dengue e, segundo ele, que falou aos vereadores durante sessão ordinária, ou seja, não foi ontem, né? Foi na terça-feira. A cidade já chega a quase 1.200 casos da doença. Neves afirmou que a equipe da UPA foi reforçada com mais 3 médicos e que foram adquiridos produtos para nebulização nas ruas, que deve começar em breve. O índice larvário na cidade está em 7,4%, quando o tolerável é 1%. Agora, secretário, passou demais, né, desse índice tolerável, né? De 1 para 7... É muita coisa, né? É uma né? coisa bastante preocupante, né? Tá aí, então, porque que estamos vivendo uma epidemia, né? Exatamente. O secretário ainda disse que casos suspeitos de dengue são 15% do total de atendimentos da UPA nos últimos dias e que ainda não há previsão de instalação de um centro de hidratação. A juíza Maria Clara Schmidt de Freitas, da 2ª Vara Civil de Catanduva, negou o pedido de antecipação de tutela para o imediato pagamento do piso salarial nacional dos professores, em ação movida pelo Ministério Público e, de acordo com a decisão da juíza, não constam elementos de provas convincentes e suficientes para o deferimento da antecipação. Ela afirma ainda que não vislumbra perigo na demora da prestação, uma vez que, se julgados devidos os reajustes pleiteados, o pagamento poderá ser feito de forma retroativa. De outra forma, caso a tutela provisória fosse concedida e posteriormente se conclua por ser indevida, teria de realizar a devolução dos valores pagos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, MP, ajuizou a ação civil pública condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a Prefeitura de Catanduva para garantir o direito dos professores municipais ao piso salarial nacional. O objetivo é concretizar o reajuste anual da tabela de vencimentos da carreira do magistério municipal. A ação foi distribuída na semana passada com base de representações feitas por professores à promotoria. Olha, e sobre o tema, o prefeito, Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais. Porém, houve muita gente questionando. Por quê? O piso, segundo as informações, é a soma, é o salário. É o que é o salário. E ele, no vídeo, inclui as gratificações e abono também, dizendo que está dentro do piso ou acima do piso. Vamos acompanhar o que ele disse. Minha saudação fraterna. Quero mais uma vez demonstrar todo o nosso respeito aos funcionários públicos municipais. Aqui, de maneira muito particular, cumprimento os colaboradores da educação. Bem, vocês estão acompanhando a nossa trajetória desde 2021. E a nossa preocupação do início foi buscar meios para quitar as pendências. Isso fizemos com o pagamento do cartão alimentação e do dissídio 2015. Também com a antecipação do pagamento mensal dos salários, sempre no primeiro dia útil de cada mês. Mais recentemente, como forma de reconhecimento, repassamos aos servidores a bonificação, que chamamos de bom princípio de ano novo. Até aqui, fazemos uma avaliação muito positiva das ações e os avanços aconteceram. Agora quero falar sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, recentemente instituído, que é de R$
845,63 por 40 horas semanais de serviço. No caso do município de Catanduva, pagamos ao professor chamado P1, berçaristas e recreacionistas o valor inicial de hora-aula de R$ 14,44, vezes 200 horas mensais, totaliza-se R$ 2.888, mais R$ 516 em média de gratificação, mais R$ 400 de abono, totalizando R$ 3.804, faltando apenas R$ 41,63 para atingir o estabelecido no piso nacional, que na reestruturação serão incorporados aos salários. Na situação do professor P2, são pagos R$ 18,82 a hora por uma jornada de 40 horas semanais e um total de 200 horas mensais, totalizando R$ 3.764, mais a gratificação de R$ 4,86 vezes 200 horas, o resultado será R$ 962, mais a gratificação, mais o abono mensal, que está no valor de R$ 400. Portanto, em Catanduva, o professor nível P2 recebe R$ 5.136 por 40 horas semanais, que totaliza um montante superior ao piso nacional, que é de R$ 3.845,63. Portanto, hoje já pagamos R$ 1.290 acima do piso nacional pela jornada completa de 40 horas semanais. É importante destacar que, por decisão judicial publicada em 29 de abril de 2022, o município tem o prazo de 6 meses para realizar os referidos ajustes. Preocupados com todos os níveis dos colaboradores, estamos realizando a reestruturação para contemplar a classe do magistério e o funcionalismo como um todo. As diferenças, por menores que sejam, serão sanadas. Temos a questão administrativa e as providências estão sendo tomadas. A valorização da pessoa humana aqui é essencial. O ser humano é o nosso valor, é a nossa ação principal, é o nosso pilar na administração. Que Deus continue abençoando a nossa cidade, o nosso povo. A bênção de Deus para todos. Bom, tá aí então o Padre Oswaldo, prefeito aqui de Catanduva, trazendo as informações e justificando, explicando como funciona o pagamento dos valores, os vencimentos, né, para os professores. P1, tentou P2, explicar, Zé, agora os professores é que não entenderam desse jeito. Exatamente, até o questionamento é, não são só 200 horas, são 225 horas que a gente trabalha por mês, o valor é esse, o valor é aquele, o piso está abaixo, 900 e poucos reais abaixo do que é mesmo, porque ele calculou aí todas as gratificações, abono, somou tudo no salário e o pessoal está questionando justamente isso. E também, inclusive, deram os parabéns nas redes sociais pelo fato dele ter pago o dissídio, ter feito aquele bom princípio, né, de ano novo lá, que foram os R$400 também para o professorado, para os servidores, porém não justifica o piso a qual ele defende que está dentro do piso. Precisamos ver o que está acontecendo aí, inclusive você que nos ouve, nos acompanha aí, se tiver a sua opinião quanto ao assunto, pode participar conosco, 17981611000 ou ainda pelo contato j7noticias.com.br. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no J7 Notícias, na sequência tem Sua Saúde, Seu Direito. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho.
cervejas nacionais importadas, à la carte como entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castelana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Sorvete de carinho, sorvete de abraço, uma taça cheia de beijinhos em pedaços, sorvete de amizade, de puro sentimento. Sorvete tem que ter gostinho de momentos. Ice cream, sorvete na pedra, puro sentimento em forma de sorvete. Ice cream, Ice Cream, mais que sorvete, uma experiência. Ice cream. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Credibilidade. J7 Notícias. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Estamos de volta com J7 Notícias, informação, jornalismo com credibilidade. Falando ainda de educação, em nova resolução, a secretária municipal de educação, a Cláudia Cosmo, determinou o retorno das servidoras grávidas ao trabalho presencial. As funcionárias gestantes estavam em trabalho remoto devido à pandemia da Covid-19 e agora devem retornar às funções presenciais a partir do dia 9 de maio, conforme a resolução publicada ontem. Troca de cargos na Prefeitura Municipal. O prefeito Padre Osvaldo fez mudanças no jurídico da Prefeitura de Catanduva. O então secretário de Negócios Jurídicos, Luiz Alberto Calegari, foi exonerado do cargo e nomeado como diretor do Departamento de Procuradoria-Geral. Gabriela Machado Piva, que ocupava o posto de diretora, passa a ser agora a secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura. As portarias de nomeações e exonerações foram publicadas ontem no Diário Oficial do município. O papo agora é saúde. No J7 Notícias, sua saúde, seu direito. Com Júnior Desuani. Oferecimento Sim Comércio Catanduva. Por um comércio cada vez mais forte. Muito bom dia, Júnior Desuani, está aqui conosco o advogado que vai falar sobre sua saúde, seu direito. E hoje o assunto, a pauta é prontuário médico, um assunto bastante interessante. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Zé. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes do J7. É isso aí, Marcão, um assunto que diz respeito a todos nós, como a saúde abrange a todos, né? Nós vamos falar do prontuário médico, que é um documento importantíssimo. Que é aquela fichinha, aquele cadastro que o médico tem para saber isso, o passo a passo, se você progrediu no tratamento, enfim. É o histórico. E é obrigatório, né? Sim, é o histórico da sua vida, da saúde, né? Da saúde. Da sua vida e da sua saúde, como ela tem caminhado ao longo do tempo, né? Então, é um documento que todo o médico ou todo profissional de saúde, né, seja no âmbito do consultório ou no âmbito hospitalar, ele tem lá um acompanhamento, né, da sua vida. O que contém esse documento? Né? Todos os diagnósticos, prognósticos, exames, todos os medicamentos, procedimentos. Então, realmente é uma quantidade enorme de informações que te acompanha, que justamente é o que pautam os novos tratamentos, as novas possibilidades. Se o tratamento está evoluindo, se ele estacionou. Sim. E ali contém
as informações, inclusive até para poder fazer um acompanhamento de pesquisas, inclusive, né? Só que nós entramos numa questão das informações que ali estão, né? Como nós citamos no programa passado, anterior, da questão de informações da LGPD, né? Enfim, mas existem alguns critérios a serem tomados aí, né? Então, importante é que o profissional registre todos os fatos ocorridos com o paciente, né? Isso porque, numa questão jurídica, o primeiro documento, o documento mais importante, é o prontuário médico, porque é ele que vai relatar todos os acontecimentos, todos os fatos, e é a partir dos fatos que se analisam os resultados ou possíveis erros ou não constantes num caso a ser estudado, né? E o que é importante tanto aí nós estamos a analisar o prontuário do ponto de vista do profissional e do ponto de vista do paciente, né? Lembrando que o prontuário médico, ele é um documento de propriedade do paciente e de posse do profissional de saúde. Ou seja, ele está sob a guarda do profissional ou do estabelecimento médico, né, do hospital, mas ele é propriedade exclusiva e única do paciente. Então, alguns cuidados que o profissional deve ter. Anotar de maneira clara e completa as informações que ocorrem com o paciente, para não deixar nenhuma possibilidade, nenhuma lacuna dentro desse prontuário que pode ensejar alguma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pode. Caso eu queira mudar de médico durante esse tratamento, vou procurar um outro médico. Esse prontuário, ele deve acompanhar, o médico deve deixar à disposição do paciente e do futuro médico? Sim, sim. Ele como eu disse, ele está de posse do profissional, sim, mas é propriedade do paciente. Até para facilitar para o próximo médico. Exato, é o histórico, porque isso não acontece, não é comum. Então, o assunto prontuário vem para alertar ao indivíduo, cidadão, de que ele tem direito a isso, é um direito dele. Mas poucas pessoas buscam isso. Então, troca de médico é um caso, troca de médico, e aí ele relata todos os fatos. E se há custos, né? Porque você disse que o médico está de posse, né? Exato. Caso eu solicite requisito, ele pode cobrar por isso? Há custos para a disponibilização desse prontuário médico? Olha, não existe regramento sobre isso, a legislação não diz nada sobre isso. Mas, evidentemente, que se for um prontuário físico, o profissional vai ter que ter gasto com fotocópias, então ele pode sim cobrar o custo disso, mas desde que seja um custo razoável. Sim. Não pode ser uma cobrança excessiva. Para a liberação não tem uma cobrança? Não tem. A liberação, isso é propriedade, é um direito dele, mas existem custos, mas os custos que sejam isso vale tanto para a saúde pública como também a particular. Exatamente. Mas em geral não há cobrança, né? Em geral não há cobrança, mas se houver tem que ser dentro do razoável, né? E o razoável é a questão de mercado, né? O número de fotocópias, enfim, né? Quando for digital, aí já não, né? O digital é o equipamento que você leva lá um equipamento de informática, faz um pendrive ou por e-mail mesmo, dependendo. É que geralmente são arquivos pesados em função de registro, de ressonâncias, enfim, né? Mas há possibilidade? Dentro do razoável, tudo dentro do razoável. E por quanto tempo tem que ter esse prontuário? Olha, o prontuário, aí sim, o prontuário, se físico, né, em papel ainda, a guarda dele é por 20 anos. 20 anos? 20 anos deve ser guardado. Agora, se já for digitalizado ou informatizado, isso aí não tem prazo, ele tem que ser ad eterno, vamos dizer assim. Tem que ser guardado de maneira duradoura. E a questão do tempo da pessoa, o paciente solicitou esse prontuário. O profissional ele tem um tempo para estar disponibilizando isso? Então, da mesma maneira, não há uma regra sobre isso, qual é o tempo, mas também é um tempo razoável que se pede. Vamos colocar 10 dias para que se identifique o prontuário dentro de um arquivo e faça as cópias. Então, mas não tem um tempo, mas é um tempo razoável que seja possível. Mesmo porque, quando a pessoa pede um prontuário, muito provavelmente ela já está necessitando dessas informações para um novo tratamento, exemplo do que o Marcos falou, né? Do profissional. E se o profissional não disponibilizar esse prontuário?
Então, aí começam os problemas, né? É direito, ele não pode se negar. Inclusive, o CRM, Conselho Regional de Medicina, no Código Deontológico, no Código de Ética Médica, ele diz que é obrigação o fornecimento, né? E depois, a negativa do fornecimento do prontuário médico pode ensejar uma ação, inclusive, de danos morais na justiça. Porque é dele, né? Porque é do dele, paciente. É do paciente, propriedade do paciente. Assim como outro ponto importante é a questão propriedade dele e das informações e o sigilo das informações. Que aí entra na LGPD. Na LGPD, mas até antes da LGPD, a questão dos dados médicos já tinha uma proteção. Já eram protegidos. Inclusive, no Código de Ética Médica, tem a responsabilidade do profissional em manter sigilo sobre isso. Na relação médico-paciente. Assim como existe do advogado com o seu cliente, até a gente usa muitos exemplos do próprio padre no confessionário. Né? Eu estou dizendo isso nas questões onde eu recebo uma informação e eu não posso passar para até mesmo de crimes que possam ensejar responsabilização de crime para a pessoa que confessou isso. Eu sou primo, não, é meu irmão, eu vim buscar o prontuário aqui e tal e tudo mais. O profissional pode falar, não, para você eu não passo, não posso passar para você. O prontuário só pode ser entregue para o paciente ou para o seu representante legal, no caso os pais, ou alguém, ou representante legal nomeado. Ou o filho que está levando o pai, né? Pai já não. Não pode. Aí, se for maior... É o contrário, né? O filho é quando o responsável pelo menor são os pais, ou o responsável legal. Para entrega do prontuário a terceiros, tem que ter uma autorização expressa. Então, o seu representante legal, por exemplo, um advogado com uma procuração específica, ele pode retirar. Alguém da família com uma autorização expressa pode retirar. Ou, um terceiro caso, que é por ordem judicial. Um juiz determina, que isso acontece muito. Em questões de averiguação, por exemplo, de erro médico, ou problemas quando a morte de alguém e o prontuário pode elucidar, então, aí uma determinação judicial pode liberar. Há casos em investigação, enquanto o inquérito policial está ocorrendo, a autoridade policial requisita o prontuário médico para fazer o acompanhamento. É comum o delegado de polícia fazer o pedido prontuário e os médicos se negam a entregar. Porque ele não tem autoridade para isso. Então, existe até um conflito. Então, muitas vezes, busca-se a autorização judicial, o médico, aí com a autorização judicial, ele entrega a documentação, e aí um detalhe vai lacrado, a entrega para quem a justiça determinar, e colocando documentos sigilosos e informação. Porque isso é muito grave, a questão da divulgação dessas informações. Então, quando acontece um óbito, por exemplo, a pessoa da família quer ter acesso a esse prontuário, tem que fazer um trâmite judiciário. Não, aí a questão, quando dá o falecimento, aí existe uma outra exceção. Aí as pessoas, cônjuge pode, os filhos podem, porque a pessoa não tem. Mas mesmo assim, só essas pessoas têm essa possibilidade. Porque mesmo depois da morte, as informações, existe o direito ao sigilo das informações. E também, alguns casos, dependendo do motivo da morte, né, o médico também pode se restringir. Por exemplo, se o indivíduo faleceu por AIDS, por exemplo, que era um caso muito comum, alguém da família, evidente, sabia. Mas para terceiros, a família mesmo não gostaria que fosse divulgado. Né? Tem até questões, porque vai no atestado de óbito o motivo da morte. Então, sai a partir do prontuário médico ou da necrópsia, verifica-se, e a família, às vezes, não quer que isso conste no atestado também. Então, você vê que o prontuário ele é um documento muito importante, né? Não só em vida, até como pós. Né? E a questão do sigilo é interessante, porque há casos relatados. Tem um caso emblemático nos Estados Unidos, chama Tatiana Tarasoff. Ela foi assassinada pelo ex-namorado. E depois que ela veio a falecer pelo assassinato, a polícia investigando, no prontuário médico psicológico do ex-namorado, ele já havia relatado em várias sessões
ao seu psicólogo que ele tinha impulsos de matá-la. E aí coloca essa questão ética. Era obrigação do profissional alertá-la? Era obrigação do profissional comunicar à autoridade? Não tinha esse, porque era intenção, ele estava em tratamento somente por isso. Naquele momento, se o profissional informa esse tipo de acontecimento à autoridade, ele está quebrando a regra do sigilo médico entre ele e... Interessante. Então, interessantíssimo. Casos comuns, Marcão, que acontecem, adolescente, vamos colocar menor, mas o menor adolescente, que está em tratamento médico e ele acaba confessando ou passando para o profissional que ele é usuário de drogas, por exemplo. Ele faz uso de drogas, né? Como é que fica o profissional? É um menor de idade que confessou que estava fazendo uso de drogas e os pais, os responsáveis, não sabem. O médico revela isso para os pais ou não? Mas é menor, enfim. Mas o menor tem o direito a ele contou ao profissional nessa relação. E mesmo assim ele tem o direito do sigilo. Ele tem o direito do sigilo. Então, assim, a questão... Bastante complexo. Complexo e muito caso a caso, pontual, que tem que ser analisado. Poxa. Mas isso tudo, todas essas informações, elas constarão no prontuário, que um dia, por algum motivo, eles serão expostos. Bom, né? Se você que está assistindo aí o J7 Notícias tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 17 98161 1000, ou então para o Instagram do advogado Júnior Dezuani. Júnior Dezuani, tudo junto. Júnior Dezuani. Nós teremos o maior prazer em estar aqui questionando o nosso colaborador Júnior Dezuani, para que você também tire dúvidas, enfim, saiba os seus direitos. Sua saúde, seu direito. Pode ficar aqui, Júnior, que nós vamos falar de futebol, mesmo que o Corinthians... O Coringão ontem tropeçou de novo, hein? Tropeçou, mas a gente tem que tirar o chapéu ali pro Cássio, que fez uma... Na verdade, na Libertadores, o adversário não é o time de futebol que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, enfim, vai enfrentar. É a altitude. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente fala de esporte. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. J7 Notícias. Castellani Steakhouse, carnes nobres e cortes especiais tipicamente argentinos e uruguaios. Assadas em parrilla, aquele chopp Brahma, o típico rodízio gaúcho. Cervejas nacionais importadas, à la carte com entradas, lanches gourmet, porções e risotos, drinks e coquetéis. Venha saborear o legítimo churrasco. Castellana Steakhouse, em Catanduva e Rio Preto. J7 Notícias. Seu Jornal das 7. Pra sua casa renovar, transformar o seu lar, pra colorir a vida, só tintas. Com melhor atendimento você pode contar. A entrega é rapidinha, não precisa esperar. Onde a qualidade pinta, só tintas. Sempre com as melhores marcas, Coral, Eucatex e Vegas. Preços imbatíveis e entrega em toda a região de Catanduva e Novo Horizonte. Faça seu orçamento, 3522-3001. Só tintas, transforme sua casa em seu lar. Você está acompanhando J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade. O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castellana Steakhouse e Sport Show.
Marcão, a CBF definiu adversários e datas dos jogos preparatórios da seleção brasileira masculina para a Copa do Mundo do Catar, com abertura no dia 21 de novembro. Serão 3 partidas em junho, todas no exterior. No dia 2, o Brasil encara a Coreia do Sul, na capital Seul. 4 dias depois, né, enfrenta o Japão em Tóquio. E por fim, no dia 11, a equipe comandada pelo técnico Tite, né, mede forças com a Argentina em Melbourne, na Austrália. O mais interessante é que parece campeonato brasileiro, né, porque viaja demais. Não, e o engraçado também é que a crônica esportiva, né, os comentaristas, eles ficam questionando uma coisa que eu concordo, eles têm razão, que o Brasil fica sempre enfrentando, com exceção, claro, da Argentina, mas seleções de baixo nível. Japão. Por que não marcar jogos contra seleções europeias? Que é para medir forças, né? Para saber lá se o Brasil está ou não está preparado, né? Mas é o espetáculo principal, né? Os grandes jogos com times. E outra, Marcão, então, o moral tem que chegar alto, né? Então, chegar com vitória. Então, para não correr o risco, você pega os times medianos, né? Mas aí depois, acontece aqueles acidentes. Um 7-1 da vida. É isso que eu ia dizer. Aí acontece uma Alemanha aparecendo, aí quero ver. Aí não tem jeito de chorar, não. Mas enfim, né? Ontem aconteceu aí a 4ª rodada da Libertadores da América, na noite de ontem. E o Flamengo recebeu o Talheres, aliás, o Talheres recebeu o Flamengo, jogando fora de casa, um baita no resultado, vamos dizer assim, 2-2, o Flamengo ficou aí no empate contra o Talheres. Outro brasileiro em campo foi o Corinthians, que visitou o Deportivo Cali, foi a Cali e saiu de lá com um empate. Um detalhe, o Corinthians sofreu um pênalti, aliás, o Corinthians cometeu um pênalti, foi lá, o Hernandes, acho que é o nome dele, que eu não lembro o nome do jogador, cobrou e aí o Cássio defendeu. O Cássio fez a parte dele. Exatamente. Mas aí o Corinthians teve um pênalti ainda no segundo tempo, né? Foi lá e o Fábio Santos, exímio cobrador, como diria os... Cobra bem, sim. Os narradores Cobrava antigos. bem, né? Não, mas olha só, sabe quantos anos fazia que ele não errava um pênalti, Marcão? 8. 8 anos. 8 anos. E aí ele foi justamente ontem. A exemplo do Rafael Veiga no Palmeiras, né? Que em 19 cobranças ele tinha convertido as 19. Agora, o jogo esteve realmente parelho, né? Porque, olha, foi parelho. 0-0 no placar, 1-1 nos pênaltis. Exatamente. Então, o placar justo 0-0. Foi justo. Mas eu acho que o empate fora de casa na Libertadores tem Sul-Americana. Tem Sul-Americana. Mas ainda falando de ontem, as rodadas de ontem, né? Ontem teve o Campeonato Brasileiro da Série B e o representante aqui da nossa região, o Novo Horizontino, venceu por 3-1 o CRB. Ou seja, parabéns ao Novo Horizontino aí, que agora começou a ganhar, né? Torcendo bastante aí para a equipe de Novo Horizonte. Hoje tem Sul-Americana, ele tá falando isso, sabe por quê, né, Júnior? Porque o Santos dele vai jogar. Santos entra em campo. Universidade de Quito. E aí, o que você me fala? Equador. O técnico do Santos foi treinador lá do Barcelona de Guayaquil, né? Do Equador. Ele foi bastante homenageado, ele tá se sentindo em casa. Agora eu quero ver se isso traz um bom resultado para o Santos. Mas eu quero te perguntar o placar. Ixi, Maria, hein? 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. E aí, Júnior? 1-0. Pro Santos. E aí, João? Se o Santos jogar direito, 3-1. 3-1. Eu vou chutar no 1-0 também. Vou ficar modesto aqui. 1-0 ou 1-1. Vai, pra não ficar igual. 1-1, jogando fora de casa. Amanhã a gente confirma quem tem razão. Pode ser. Bom, há outros brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana. Tem o Everton do Chile recebendo o São Paulo e o Guairenha, eu acho que é isso, assim a pronúncia, né? Recebe o Internacional. Enfim, com isso nós finalizamos aqui o J7 Notícias. Vamos embora, Marcão? Ótima quinta-feira a todos vocês. Continuem acompanhando as notícias pelo site o J7 Notícias. Abraço, Júnior. Um abraço. Até logo. Você acompanhou Notícias de Catanduva, região, Brasil e o mundo. J7 Notícias. Jornalismo com credibilidade.